Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial na esteira, de uma guerreira marcial na esteira. Eu sou Priscila. Vocês já sabem que eu falo de arte marcial e aí eu falo de vários assuntos que envolvem as mulheres, livros, filmes, artes marciais, violência contra a mulher, defesa pessoal. Falo bastante da vida. Bom, gente, eu tô falando muito de violência contra a mulher e de homens, né? Os homens que eu conheci nas artes marciais e que eu conheço, tenho contato. Assim, eu vi verdadeiras aberrações da natureza dos homens nas artes marciais. Os homens que eu conheci nas artes marciais, de sensei a praticante, nenhum deles eu acho que são indicados para uma mulher se relacionar. Estou falando sinceramente. O que eu vi, né, no comportamento deles, o jeito que eles tratam as esposas, as namoradas, o jeito que eles se comportam no dojo. Eu tô falando de sensei, até praticante. Nenhum dos homens que eu tenho, com os quais eu tenha tido contato, todos os dojos em que eu estive, de Aikido, capoeira, ninjutsu, eu não acho que nenhum desses homens são adequados para uma mulher se relacionar. Tô falando dos senseis, inclusive, senseis de Aikido, que eu tive contato, professores de artes marciais. Eu não acho que são homens adequados para uma mulher se relacionar, tá? Porque eu vi neles um comportamento antiético. Eles não respeitam mulheres, os homens com os quais eu treinei nos dojos. Os homens que eu tive contato nos dojos em que eu estive, todos. E os senseis, inclusive os senseis de Aikido, Shihan, tudo, tá? Eu não acho que sejam homens adequados para uma mulher se relacionar. Eu não me relacionaria com eles. Com nenhum. Com nenhum dos homens com os quais eu treinei e com os quais eu dividi espaço, inclusive com os senseis, eu não me relacionaria com eles. Porque eles não têm caráter, nem ética, nem postura. Eles maltratam, né, as próprias mulheres. Você ouve eles falando das mulheres e você percebe que eles são agressivos. Provavelmente eles agridem essas mulheres. Não são. O que é preocupante, porque esse homem, ele domina uma arte marcial. Eu acho que eles são agressivos com as esposas e com as namoradas. Inclusive o sensei de Aikido que eu tive. Não são homens adequados. Senseis, mestre, capoeira, tudo. Eu não indicaria. Eu não sei como tem mulher que fica com eles. Eles são agressivos. Você percebe. Você percebe no comportamento, quando você vai treinar com o cara, quando você está dividindo o dojo com o cara, ou com o sensei. Você percebe que o cara não tem postura, não tem ética. E ele é agressivo com a mulher. São super machistas. Eu vi verdadeiras aberrações da natureza no Aikido. Os homens que eu tive contato no Aikido não têm caráter nenhum. Nenhum. Eu nunca vi homem tão sem caráter como os homens que eu vi no Aikido. E nas artes marciais, no ninjutsu, na capoeira, eu nunca vi. Na minha vida toda. Ali eu tive contato com homens sem caráter mesmo, sem ética, sem postura, ultra machistas, discriminam pessoas, traem, são bem ética. Assim, eu vou contar alguns casos para vocês aqui, que eu tenho até vergonha de contar, de verdade, porque assim, você não acredita que um homem tem uma postura assim. Eu tive poucos problemas. Tive, claro, com aquele sensei de Aikido primeiro, que não respeita a aluna, dá em cima de aluna. Esse Henrique Sabem Grosso é um homem completamente sem noção, sem desclassificado, sem educação, sem equilíbrio nenhum. Ele dá em cima de alunas, ele engana a mulher, joga uma mulher contra a outra, não tem ética nenhuma, não respeita a mulher, tá? Ele teve o dele. E tive problema com vários outros professores, até inclusive com esse sensei último que eu contei, que me desrespeitou, né? Falando que eu sou coitadinha, que a pessoa me botava na geladeira, no dojo. Não estou mais preocupada com isso, né? Se uma pessoa me botava na geladeira ou não. Era recíproco. A geladeira era recíproca. É só ele que não entendeu isso, né? Eu não queria treinar com ele e ele não comigo. Então, assim, era recíproco. Eu não me importo muito que o sensei me proteja. Só ele que se preocupa com isso, esse sensei aí que eu tive, que ficou falando que eu era coitadinha, que não sei o que era vítima. Eu nunca me importei com isso. Se eu me importasse, eu faria. Eu gosto de ter vida boa no dojo. Pra você ter defesa pessoal, gente, vocês não precisam estar no exército. Um sensei te puxando. Não, você tem que ter o básico. O sensei da técnica, você vai e aprende. Você não precisa o sensei ficar te puxando, te forçando.
Eu gosto de vida boa no dojo. Se você me proteger, ótimo. Proteger no sentido de não ficar me puxando, me enchendo o saco, me forçando. Não gosto, eu gosto de treinar tranquila, sem forçação barra. Então, assim, um homem não sabe. Ele não sabe como a mulher funciona. Isso não quer dizer que eu seja protegida, que eu seja submissa. Não, mas se eu quisesse mais, que o sensei me exigisse mais, eu falaria pra ele. Se eu não falei, porque tá bom. Não foi esse o problema, né, no dojo do Japa. Então vocês veem como é que um sensei que não entende nada de bolufas, né? É ultra machista. Ele acha que eu fiquei chateada, que o sensei me dava vida boa, não exigia nada de mim, que o pessoal não queria treinar comigo, mas era recíproco, eu também não gostava do pessoal. Era recíproco, eu só treinava com o que eu queria. Eu escolhia com quem eu queria treinar. Então, assim, você vai viver essas verdadeiras aberrações da natureza de um sensei de Aikido, de um sensei. Eles acham que pra gente, que pra você aprender defesa pessoal, você precisa ficar se matando no dojo. Não é isso. Você tem que ter a técnica, estudar a técnica e absorver a técnica. Não é você ficar se matando no dojo. Então assim, você vai ver uns absurdos desses, que nem desse sensei aí, que eu não quero mais ter aula. Eu quero ter com outro. Esse aí não tem nada, né? Machista, outro machista. Ele me chamou uma vez de mal amada, tá? Quando o homem te chama de mal amada, você pode ter certeza. Essa expressão já é uma expressão machista, ultra machista. Bem eu que me amo muito mais que ele se ama, tá? Então, ele não sabe o que é isso. Então, assim, é um homem, um sensei que te chama de mal amada, um homem que te chama de mal amada, ele já é uma expressão ultra machista, mal amada, tá? É um homem que não entende nada do que é uma mulher que é autoestima, não, né? Então, é ridículo, mas é assim, ele é assim, tá? Então, o sensei de Aikido, vocês entendem que realmente é um problema sério. Ele não vai mudar nunca, vai morrer machista. Nasceu machista e vai morrer machista. Ele tem nada de mulher, mas enfim. Isso porque ele se preocupa com a diversidade, tá bom? Então você vai ver assim, sabe? Eu vi verdadeiras aberrações da natureza. Nas artes marciais, no Aikido, na capoeira, no ninjutsu. A postura do homem é muito ruim. Muito ruim. Você convivendo com ele, você vai vendo. Eu vou contar uns casos aqui pra vocês que eu tenho vergonha de contar. Você fala, não é possível que o cara tá falando isso pra você. Aconteceu. Tem que ser no Aikido, tá? O Aikido, cara. Todas as pessoas do Aikido que eu treinei, tirando um, que é aquele colega meu, religioso, todos não tem postura nenhuma. Tá? Você vê que o homem do Aikido não tem postura nenhuma. Ele é completamente vulgar. E ele não tem a menor noção do que é ética e do que é tratar bem uma mulher, tá? Você percebe isso. Eu vou contar um casinho pra vocês, eu vou contar alguns casos que ilustram isso. Eu não tive muito problema, assim, com um homem avançando o sinal, essas coisas não, tá? Assim, muito, assim. O mais que foi além disso foi aquele sensei aqui do que chamou a atenção dele, tá? Que pegou na minha mão, não fez nada muito grave, mas ele me desrespeitou. Aquele foi mais longe, tá? Foi mais longe que chegou um homem no Aikido e na arte marcial. De uma certa forma, os homens sempre me respeitaram, tá? Eles não são nem loucos de se meter comigo, tá? Então, mas às vezes o homem vai se aproximar de você como amigo, fingindo que é teu amigo, tá? E você às vezes vai se enganar, porque vai pensar, não, o cara tem uma conversa boa, ele respeita, ele conversa bem. É assim que muitos homens se aproximam de você. E foi assim que aconteceu comigo com o Aikidoka. Casado, tá? Casado, tinha cara de bonzinho, pai de filho, tinha filho e tal. Você olhava pra ele e você falava, nossa, esse cara é super legal, né? Conversa bem, não fala palavrão, é um cara acima de qualquer suspeita, respeitava, né? No começo respeitava e tal, mas é um cara que não tem ética nenhuma, não tem vergonha na cara, tá? Eu conheci um cara assim, a pior pessoa que eu conheci, o pior homem na minha vida que eu conheci foi no Aikido, foi esse cara aí. Bom, ele começou como meu amigo, um homem casado com filho, tá? Começou como meu amigo, conversando comigo e tal, tinha uma conversa boa, né? Conversando de livros, de cultura, de bagagem, parecia um cara bacana, esse cara aí. Eu treinava até bem com ele, tá? Me respeitava e tal. Chegou no momento que ele começou com uma conversa muito estranha. E fora, ele começou a extrapolar o lugar dele.
Ele começou a invadir o meu espaço e me desrespeitar. Então, ele começou com o seguinte. Ele falava que entrava no meu blog todo dia, na mesma hora, que ele sentia uma saudade. Nossa, sabe? E eu ficava assim, sabe assim, tão tocado com o meu blog. Começou a dar indiretas de que ele estava interessado em mim, além da amizade. Falando coisas, jogando a pitadinha, o anzol em mim, me testando. Eu não gostei. Comecei a não gostar do que ele estava falando pra mim e fui desconversando, fazendo com que ele percebesse que comigo não ia ter nada. Nem que ele fosse solteiro, tá? Eu não gosto de homem sem ética e sem caráter. Um homem super sem caráter e sem ética. Um homem casado com filho e dando em cima de uma colega de treino. Um homem asqueroso. Asqueroso, tá? Eu comecei a me irritar com as coisas que ele falava. E ele foi num crescente. Não foi percebendo que ele estava sendo desagradável, inadequado. E eu, educada, por isso que eu tô falando, a mulher não pode ser educada com o homem, ela tem que cortar ele sumariamente. Eu entendi isso na arte marcial, né? Mas estava no começo, não sabia como é que eles eram, esses homens, sem noção e sem nível. Então você acha que a pessoa é legal, é amiga sua, que ela vai parar de ser desagradável e inadequada. Mas ele seguiu. Já falei que o homem não respeita a mulher, tá? Você tem que ser dura com o homem. Aí ele começou, eu cortei ele. Cortei ele porque até então ele era meu colega de treino. Ele não era meu amigo, mas era meu colega. A gente saía, batia papo, tomava café. Só isso. Jamais teria alguma coisa com ele, mesmo que ele fosse solteiro. Ele não tem caráter, né? Um homem desagradável, sem caráter. Mas você se engana com as pessoas, né? E eu falando pra ele, ó, seguinte, se você não parar, a gente vai cortar aqui. Não dá pra ter amizade. Não dá, tá? Aí ele continuou. Eu cortava, depois ele voltava. Aí um dia ele teve coragem, eu fui pro treino de manhã. E aí, eu cheguei lá e tal, eu já tava com o processo, eu tava com ele por aqui já. Ele treinava comigo, tá? Eu tava com ele por aqui. Não podia nem ver a cara dele. Né? Mas mantive a postura de civilizada, o que não dá pra ter com homem, tá? Tem homem que você não pode ter postura civilizada nenhuma. Tá? Infelizmente você não pode ter. Um homem desse você não pode ter. Mas eu tentei ter uma postura como ele, distanciada e civilizada. Ele pegou, eu olhei no meu celular, tinha um poema dele. Poema. Já não gostei. Tá? Homem casado com filhos. É isso. É esse nível de gente que tem no Aikido que você vai encontrar. Que eu encontrei no Aikido. Homens assim do mais baixo nível possível. Você imagina a mulher desse cara sendo chifruda. Né? E ele tem a cara de bonzinho, santo, sabe? Certinho. Tá? Todo mundo acha que ele é santo e certinho. Aí, ele começou a me irritar bastante. Cortei ele de novo. Aí ele disse que ia parar e tal. Mas ele seguiu. Ele seguiu. Um certo dia, porque a gente treinava bem até e tal, né? Meu Deus me livre. Eu aqui, ele lá. Colega de treino só. Cortei ele, cortei café, cortei tudo, né? Porque você acha que a pessoa é tua amiga, mas não é. A pessoa tá com segundas intenções com você, te sacaneando. Um dia ele virou pra mim e falou: pra vocês verem o nível de aikidoka que eu já encontrei na minha vida. Um homem baixíssimo. Ele virou pra mim, numa boa, falou assim, na minha cara: olha, sabe o que é? É que eu achei que você só fosse topar ser minha amante. Assim. Juro por Deus, eu nunca ouvi nada disso assim. Um homem chegar tão baixo, tão assim. Assim, aquilo foi uma... Eu fiquei assim, chocada com o que ele falou, porque nunca ninguém tinha me desrespeitado dessa maneira. Tinha que ser do Aikido, não. Tinha que ser. Ele virou pra mim: olha, sabe o que é? Eu achei que você fosse aceitar ser minha amante. Porque eu sou casada, eu não vou. Eu falei: você tá me tomando por quem? Você tá achando que eu sou o quê? Uma mulher da vida? Ou você tá pensando que você é quem? Eu acabei com ele. Eu falei um monte, tá, gente? Eu não vou nem repetir aqui, porque eu tava tão nervosa. Eu fiquei passada. Eu fiquei fora. Um homem nunca me desrespeitou tanto assim, na minha vida. Foi a primeira vez que um homem foi tão longe no desrespeito. Eu teve coragem de falar isso pra mim. Eu baixei e ele abaixou de 0. Falei: olha, meu filho, nem se você fosse o último homem da face da terra, eu teria alguma coisa com você. Você é um traíra.
Você não vale nada. Você tá achando que você é quem? Você é uma tranqueira. Não olhe mais na minha cara. Aqui tá cortado. Você não vale nada. Você é um lixo. Se eu fosse sua mulher, terminaria com você. Eu falei um monte, acabei com ele. Acabei com ele. Esse homem ficou murcho. Acabei, eu humilhei ele, botei ele. Eu falei muita coisa, eu humilhei ele, botei ele abaixo de zero. Eu fiquei até com dor, sabe? Sinceramente, depois. Porque eu fiquei muito ofendida. É muito ofensivo, né? Um homem chegar pra você e falar isso. É muito ofensivo falar um negócio desse pra você. Extremamente ofensivo. Fora que ele não era nada meu, eu jamais teria alguma coisa com ele. Ele era meu colega de treino. Ele foi dupla traição. Além dele me desrespeitar, ele me traiu como colega, como amiga. Então, ele estava mentindo o tempo todo, né? Então, ele me tomou por quem, né? Eu fiquei extremamente ofendida. Eu nunca fiquei tão ofendida em toda a minha vida, assim, como falar um negócio desse. Foi uma coisa horrível. Pra vocês verem o nível de alguns equidocas que eu encontrei. Esse homem é casado. Eu tenho dó da mulher dele, verdade. Tenho dó. Mas, enfim, cada mulher, duvido que ela não saiba que ele traia ela. Duvido. Cada mulher fica com a tranqueira que quiser, né? Eu botei ele abaixo de zero. Eu não lembro nem mais o que eu falei, mas assim, eu humilhei ele ao extremo. Tá? Esse homem ficou murcho. Acabei com ele. Não lembro o que eu falei, mas eu estava extremamente ofendida. Eu nunca me senti tão ofendida em toda a minha vida. O homem fala um negócio desse pra mim. Extremamente ofendida. Foi dupla traição dele. Me desrespeitar dessa forma. Super desrespeitada. Não sei nem explicar o que foi isso. Eu acabei com ele. Esse homem murchou. Cortei ele radical. Ele nem apareceu no Aikido. Ficou vários dias sem aparecer no Aikido. Acabei com ele. A cara dele, você percebe quando você acaba com o homem, né? Eu botei ele abaixo de zero. Humilhei ele. Ele falou que eu humilhei ele, né? Depois. Ele merecia mais. Aí eu cortei ele. Aí, claro, no treino eu treinava pouquíssimo com ele, às vezes, mas assim, amizade não, nem coleguismo. Ali eu entendi que ele é um cara sem caráter, não respeita a mulher, não respeita a colega, não tem ética nenhuma, não tem postura nenhuma, né? Aikidoka, faixa preta no Aikido. Então assim, você vai entendendo, Zano Hakamá, você vai entendendo que assim, os homens que eu encontrei nas artes marciais são os piores homens que eu já encontrei na minha vida. Nenhum homem me ofendeu assim, dessa forma, falar um negócio desse pra mim, sabe? Nenhum. Então ali eu cortei ele. Então assim, nas artes marciais não dá. Os homens são extremamente sem ética, sem postura nenhuma. Eles não têm postura, eles não têm ética, eles não respeitam mulheres. É impossível. Eu nunca tive nada com homem marcial, nem vou ter. Impossível. Ele não tem ética, né? E toda a experiência que eu tive mostrou isso, né? Que eles são horríveis. Eu fiquei com dó, aí eu vi que a gente foi num evento, eu cortei ele. Ele ficou murcho, ele nem olhava pra minha cara. Depois do que eu falei, que eu acabei com ele, ele ficou com tanta vergonha do que ele falou e do que eu falei, que ele não me encarava. Ele não me encarava. Eu fiquei o bicho. Acabei com ele, acabei. Humilhei, botei ele a zero. Aí com o tempo, claro, ele voltou, mas nunca mais relacionamento com amizade, conversar com ele, não. Cortei ele radical. Eu deveria ter cortado ele antes. Mas você acha que a pessoa vai melhorar, tem ética, mas não tem. O homem, quando não tem ética, não tem jeito. É um pau torto, vai morrer.